nosso estudo. Nós temos... Quais são as categorias de presbíteros que nós temos? Docente e regente. Quem são os quem é o presbítero docente? Presbítero docente, pastor da igreja. Regente, os presbíteros que auxiliam o pastor no governo da igreja. O pastor também é um presbítero, com o ofício de pastor. Então, o que faz um presbítero? O que faz um presbítero regente? O que compete a um presbítero regente? Ao presbítero regente, no artigo 51 da nossa Constituição, diz que o presbítero regente, compete ao presbítero regente a levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, o que é que compete ao presbítero regente, aquele que está para governar junto com o pastor? Compete a ele, é da competência dele, quando vir um irmão que não está com uma conduta condizente com o cristianismo, com a palavra de Deus, ele pode particularmente conversar com aquele irmão e tentar corrigir alguma falta que não tornou-se pública, que não tornou-se notória. Ele pode tentar corrigir. Então ele sabe que aquele irmão está com uma falta, não tornou-se pública nem notória, e ele vai tentar ali resolver. Não podendo, não tendo como resolver, ele leva ao conhecimento do conselho. Então ninguém pode chamar o presbítero de fofoqueiro, a não ser que ele esteja levando a sua conversa para outra pessoa e não para o conselho. Mas se ele levar para o conselho aquilo que ele não conseguiu resolver particularmente, então o presbítero ele não pode ser taxado como fofoqueiro, porque é obrigação do presbítero levar ao conhecimento do conselho faltas que não possa resolver particularmente. Então, digamos que um irmão ele está com negócios ilícitos. Digamos que o irmão está um negócio ilícito aí, um dos negócios ilícitos. Vendendo bebida alcoólica. Digamos que ele sabe que um irmão está vendendo bebida alcoólica e chega no comércio do irmão e o irmão está vendendo bebida alcoólica. O presbítero vê na prateleira, o presbítero fala, o irmão está vendendo bebida alcoólica. Aí chega, irmão, está vendendo bebida, irmão. Você sabe que não pode, a palavra de Deus diz, os bêbados não entram no reino dos céus. Você está contribuindo, não seja dado da bebida forte. Você está vendendo bebida no seu comércio. Ah não, presbítero, é porque não sou eu não, porque você sabe, né, os fregueses eles querem, e é um comércio e tal. Não, meu irmão, mas você não pode vender. Ah não, presbítero, eu vou vender porque eu preciso, o meu comércio é meu trabalho. Tudo bem, o presbítero conversou, mas o irmão não quis ouvir o presbítero. O que é que o presbítero faz?
o presbítero leva para a reunião do conselho. O conselho se reúne, o presbítero chega: olha, irmão fulano de tal está vendendo bebida no comércio. Eu cheguei, conversei com ele, ele disse que ia continuar vendendo porque era o trabalho dele, etc. E aí o conselho vai tomar as devidas providências. Então isso é o papel, um dos papéis do presbítero regente. Segunda coisa, que é papel do presbítero regente: auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Então o presbítero regente também, ele auxilia o pastor no trabalho de visitas. O pastor vai visitar o irmão, ele tem que estar ali junto com o pastor para visitar aquele irmão, a não ser que o irmão exija só a presença do pastor. Então, pastor, eu quero conversar só com o senhor. Aí é diferente. Então, pastor, eu e minha esposa queremos conversar só com o senhor lá em casa. Aí é diferente. Aí o pastor vai só. Não. O casal pediu a presença do pastor para ir conversar. Então o pastor vai só. Não sendo, os presbíteros, eles auxiliam o pastor no trabalho de visitas. No trabalho de visitas. Salvo se o irmão, ou digamos que o irmão quer conversar somente com o pastor, não quer a presença de outra pessoa. Digamos que o irmão está com um problema particular, não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém, é uma coisa dele. Digamos que o irmão, ele está tendo tendências homossexuais, está tendo tendência para o homossexualismo, e está com a mente confusa, e ele não quer conversar para todo mundo, ele quer conversar com o pastor. Então, nesse caso, o pastor, ele conversa particularmente com o irmão. Não é obrigatório o presbítero estar nas reuniões ou em todos os assuntos, todas as conversas com o pastor, porque o irmão quer conversar muitas vezes com o pastor. O casal está com conflitos no casamento, aí o casal chega: pastor, estamos querendo, eu e minha esposa queremos conversar com o senhor lá em casa, mas eu queria que fosse só o senhor. Então o pastor vai sozinho conversar com o casal. Então, nesse momento, não necessariamente o presbítero precisa ir. Então não é uma obrigatoriedade, não é uma obrigatoriedade todas as vezes que o pastor for conversar com alguém, os presbíteros estarem presentes. Não. Os presbíteros estão presentes no momento em que a conversa não for uma conversa particular. Então, quando for uma conversa particular com o pastor, um aconselhamento particular com o pastor, então os presbíteros não precisam estar presentes. Mas eles, um dos papéis dos presbíteros é auxiliar o pastor no trabalho de visitas. De visitas. Alguma pergunta até aí? Terceira coisa que compete ao presbítero: instruir os neófitos. Instruir os neófitos. O que é isto? Instruir os neófitos. Instruir os neófitos significa que ele tem que orientar os novos na fé. Aqueles que são novos na fé, são neófitos, os presbíteros, eles podem orientar aqueles novos na fé. Então, de repente, o presbítero vê um novo na fé, conversando com outro irmão, e de repente
eles estão conversando uma doutrina que não é a nossa doutrina, ou então com dúvidas na doutrina. Então o presbítero pode chegar e dizer: não, meu irmão, é assim, 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 a doutrina é essa, 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 essa. Então, instruir os novos na fé também compete ao presbítero. Não significa que obrigatoriamente o presbítero tenha que fazer isto, mas se ele quiser fazer, ele pode fazer. Não significa que é a obrigação do presbítero instruir os neófitos na fé. Não. Mas ele, se ele puder fazer isso e quiser fazer isso, ele pode fazer. Consolar os aflitos também é um papel do presbítero. Então o presbítero sabe que tem um irmão que está passando por uma tribulação muito grande, com uma situação difícil. Então o presbítero pode chegar e dizer: olha, meu irmão, a palavra de Deus diz isso, olha, vamos ler aqui o que a Bíblia diz a respeito disso, vamos orar, nosso Deus é bom. Então ele consolar os aflitos também é um papel do presbítero, consolar os aflitos. E cuidar da infância e da juventude. O que é isso, cuidar da infância e da juventude? Cuidar da infância e da juventude é dar atenção ou apoiar o trabalho que é feito com a infância e a juventude. Então os presbíteros, eles têm por obrigação de apoiar os trabalhos feitos com as crianças da igreja e com a juventude da igreja. Então é isso que significa e cuidar da infância e da juventude. Então, ficar alerta para que não entrem doutrinas falsas dentro da mocidade, que as crianças não estejam com doutrinas falsas dentro com as crianças, observar se realmente as crianças estão sendo bem assistidas na igreja, se tem material suficiente para as crianças serem instruídas na palavra de Deus. Então, cuidar das crianças e da infância e da juventude significa isso. Quarta coisa que compete ao presbítero: orar com os crentes e por eles. Orar com os crentes e por eles. O que é isso, orar com os crentes e por eles? O presbítero sabe que tem alguém passando por um problema, uma dificuldade, e ele pode chegar e dizer: irmãos, vamos orar. E não só na igreja, orar pelos crentes, com os crentes e por eles. Em casa, nas suas orações, orar pela igreja, orar pelos crentes, pelos irmãos, por aqueles que está sob o seu presbiterato. Então não é só orar com os crentes e por eles, orar com os crentes quando necessário. O irmão está com uma dificuldade e está com um problema, o pastor viajou e o irmão está com um problema sério. Então os presbíteros chegam e: não, irmãos, vamos aqui ler a palavra, vamos orar, vamos aqui resolver essa situação, vamos ver como a gente pode resolver isso. Então os presbíteros estão ali para orar com os crentes e pelos crentes. Nas suas orações particulares, ele coloca a igreja, os irmãos, diante de Deus em oração. Os presbíteros, eles podem impor as mãos na hora de oração? Na hora de orar pelo irmão, os presbíteros podem? A imposição de mãos, ela não tem nenhuma restrição. Agora, a Bíblia diz: não imponhais as mãos precipitadamente, né? Então os presbíteros podem, quando orar, colocar a mão na cabeça. Não só os presbíteros, qualquer irmão pode orar e colocar a mão na cabeça do irmão, orar, né? Não tem problema. Agora, a questão da imposição de mãos é mais para ordenação e investiduras de oficiais, né? Consolar os aflitos e cuidar, orar com os crentes e por eles. A quinta coisa que compete aos presbíteros: informar ao pastor dos casos de doenças e aflições. Então o presbítero sabe que tem alguém que está enfermo e está aflito, ou então está aflito, passando por uma aflição grande.
Então o presbítero informa o pastor: pastor, ó, fulano de tal, está assim, 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 está passando por isso, por isso, por isso. Porque às vezes o pastor não sabe, tem coisas que o pastor só vai saber depois, né? Teve um dia que a irmã Luciana estava no hospital, foi na semana atrasada, foi, irmão? Por aí, né? Mais ou menos isso. Estava no hospital, eu fui saber quando a irmã tinha saído do hospital. Não deu para eu ir lá no hospital visitar a irmã. Então, tem coisas que acontecem e o pastor não sabe, mas o presbítero, né? Ou como são 3 presbíteros, pode estar sabendo, chegar para o pastor: pastor, olha, o fulano tal está passando por essa aflição assim, assim, está enfermo, está doente, assim. Então, o pastor ir visitar, orar, junto com os presbíteros. Sexta coisa que compete aos presbíteros: distribuir os elementos da Santa Ceia. Então, os presbíteros é quem distribuem os elementos da Santa Ceia. Então, quando há presbíteros, quando é igreja organizada, então os presbíteros é quem distribuem os elementos da Santa Ceia. Se tem vários irmãos na igreja e estão presentes os presbíteros, quem tem que distribuir os elementos da ceia são os presbíteros. Então não pode chamar outros irmãos tendo presbíteros na igreja. A gente chama outros irmãos quando não há presbíteros, mas quando há presbíteros, então são só os presbíteros que podem distribuir os elementos da ceia. Se não houver presbítero na igreja, então chama-se outros irmãos, mas havendo presbíteros, os presbíteros é que têm que distribuir os elementos da ceia. Quando o pastor falta, ninguém pode celebrar a ceia, porque só compete ao pastor a celebração da ceia. Os sacramentos da igreja compete ao pastor. Então ninguém mais pode ministrar a ceia, nem batizar. Somente o pastor pode celebrar a ceia e batizar. Então, distribuir os elementos da Santa Ceia. Foi o que? Foi a 7ª coisa, não foi? 8ª, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Então, se vai ser ordenado um pastor e tem 30 presbíteros presentes, todos os presbíteros vêm para impor as mãos na ordenação do pastor. Você pode estar em qualquer igreja no Brasil, se estiver havendo ordenação de pastor, há algum presbítero aqui, há mais algum presbítero que não estejamos sabendo, aproximem-se para a investidura do pastor, a ordenação do pastor. Então participa da ordenação do pastor. Ou só os presbíteros? Só presbíteros presbiterianos, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. E também os presbíteros participam da ordenação de outros presbíteros e diáconos. Então, quem é que ordena e investe os presbíteros? O conselho da igreja, pastor junto com os presbíteros. E quem é que ordena e investe os diáconos? O pastor e os presbíteros. Quem que ordena o pastor? O presbitério, junto com os outros pastores e presbíteros que estiverem presentes. Não estou entendendo. Sim, na ordenação, tanto faz ele estar em disponibilidade, que a gente chama, quando o presbítero está exercendo o seu presbiterato, ele foi eleito, a igreja elegeu, por 5 anos. Então, o mandato do presbítero dura 5 anos. Então, a igreja elegeu, por 5 anos ele vai fazer parte do conselho da igreja. Terminando os 5 anos, ele pode ser reeleito ou pode se escolher outro para fazer parte do conselho. Quando ele não faz mais parte do conselho, ele continua presbítero,
só que em disponibilidade. Ele pode participar da ordenação de outros pastores, ou de pastores, ou de outros presbíteros e diáconos, e pode participar da reunião do conselho quando convidado, mas não tem direito de voto. Ele não pode votar. Tem uma matéria discutida no conselho, ele pode dar a sua palavra quando convidado para essa reunião, também ele só vai para a reunião se for convidado, mas não pode votar, porque quem vota são os presbíteros que estão exercendo aquele mandato de 5 anos. Agora é a nona, é a nona, é o número 9, é? Vamos ver aqui. É a oitava coisa, né? O oitavo ponto, o que compete ao presbítero é representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Então, o presbítero, ele representa o conselho no presbitério, compete ao presbítero. Quando aqui houver presbítero, que no final do ano vamos passar a igreja, o status de igreja, e houver presbíteros, o presbitério se reúne uma vez por ano, ordinariamente. Extraordinariamente, pode se reunir quando for necessário. Então, quando for na reunião do presbitério, tem que ter um presbítero para representar a igreja aqui de Acaraú. Quem representa a igreja não é o pastor. Eu, por enquanto, estou representando porque não é igreja ainda. É campo missionário, então eu represento o campo no presbitério. Mas, quando for igreja, quem representa a igreja no presbitério vai ser o presbítero, que vai ser escolhido na última reunião ordinária pelo conselho. Então, o conselho escolhe o presbítero para representar a igreja durante aquele ano no presbitério. Próximo ano, novamente eleição, pode reeleger o presbítero ou colocar outro presbítero para representar a igreja no presbitério. Sim. A mulher pode ficar no campo missionário, só que ela vai representar o campo missionário lá no presbitério, só que ela não faz parte do presbitério, ela não é membro do presbitério. Então ela representa o campo e ela vai falar quando o presbitério arguir ou der a palavra para ela falar sobre o campo, ela fala, mas ela não tem direito de discutir matérias, de votar, não, ela só vai falar quando, e assim também o missionário, não só a mulher. O missionário também, se não for pastor, se ele for só missionário, também ele não pode falar no presbitério, ele representa o campo, mas não tem direito de falar, se não for lhe dada a palavra para falar sobre o campo, ele não tem direito de falar e nem de discutir matéria, nem de votar. Por que que ele não tem esse direito de falar no presbitério? Nem o missionário, nem a missionária, se o missionário não for pastor. Porque são membros efetivos do presbitério os pastores e os presbíteros eleitos na última reunião ordinária do conselho. Então, quem é membro do presbitério? Os pastores, todos os pastores daquele presbitério são membros do presbitério e os presbíteros eleitos durante aquele ano para representar a igreja no presbitério. Então, eles são os membros efetivos do presbitério. Um pastor é designado pelo presbitério para, uma vez por mês, ir fazer os atos pastorais, chamados atos pastorais. Então, o que são os atos pastorais? Ele vai celebrar a ceia, se houver pessoas para profissão de fé e batismo, ele faz, se houver crianças para batizar, ele batiza, se houver alguém para disciplinar, ele disciplina,
Então ele vai realizar os atos pastorais. Uma vez por mês ele vai naquele campo para realizar esses atos pastorais, porque o missionário ou a missionária não pode fazer se o missionário não for pastor. Se o missionário for pastor, que é o meu caso, eu sou pastor missionário aqui, então minha designação é pastor missionário, porque na igreja presbiteriana nós temos o pastor efetivo, o pastor evangelista, o pastor missionário. Então nós temos pastor efetivo, evangelista e missionário. Temos essas três categorias de pastores. E eu sou pastor missionário. Pastor evangelista é aquele que fica à disposição do presbitério para fazer trabalhos nas igrejas. Vai pregar numa igreja aqui, ou em outra igreja, vai para outra igreja. No presbitério ele fica numa rotatividade. Ele é o pastor evangelista, ele fica fazendo um trabalho rotativo nas igrejas. Ele não tem uma igreja fixa. Não. Não estou entendendo. Reverendo Augusto Nicodemos? Não, ele é pastor efetivo. Ele é pastor efetivo e vice-presidente do Supremo Concílio, né? Não, ele vai porque ele é convidado pelas igrejas para ir fazer conferências, pregar, então ele é convidado. Mas ele é pastor efetivo da igreja, porque a igreja dele é grande, deve ter 3 pastores, 2 pastores. A igreja, quando é grande, tem 3 pastores, 4 pastores. A primeira igreja de Fortaleza, acho que tem 3 pastores. Tem um efetivo e tem os pastores auxiliares. Então, mais alguma pergunta? A eleição do presbítero dura 5 anos, né? É. E se esse presbítero não for capaz de cumprir a sua função? Nós vamos ver daqui a pouco. Quando é que um presbítero deixa de ser presbítero? Quando é que ele perde o seu ofício? A gente vai ver aqui daqui a pouco. Mais alguma pergunta, irmãos? Não ouvi. Não, é 5 e 5 anos. Então, eleição de presbítero, aí passa-se 5 anos, aí nova eleição de presbítero. Então, o presbítero, ele representa a igreja no conselho. Então, o presbítero que representa a igreja no conselho, ele tem direito de falar, discutir matérias, de votar, de ser votado para qualquer cargo no presbitério, pode ser presidente do presbitério, pode ser primeiro secretário, segundo secretário, pode ser tesoureiro do presbitério. O presbítero Hilder já foi 2 vezes presidente do nosso presbitério. Então, o presbítero ele pode ser eleito para a presidência do presbitério, dependendo da sua competência, ele pode ser eleito presidente do presbitério. Também presidente do sínodo ou presidente do Supremo Concílio. Já tivemos presbítero, presidente do Supremo Concílio. Então, não é só pastor que pode ser presidente dos concílios da igreja. Então, estes são isto é o que compete aos presbíteros. Repetindo, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestação particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, e informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Ok. Agora vamos ver os diáconos. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho. Então, o diácono, ele é eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, o pastor com os presbíteros. Só que aqui vai ser todo mundo ordenado pelo presbitério, porque vai ser a primeira vez que vai ter presbítero e diácono, então vai ser o presbitério que vai ordenar
quem vai estar aqui assumindo a direção da cerimônia de oficialização, de organização da igreja. Então o presbitério é que vai ordenar esses presbíteros e diáconos aqui. Depois vai ser o conselho que ordena os presbíteros e os diáconos. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, ou seja, sob a supervisão do conselho, dedicar-se especialmente. O que é que o diácono vai fazer? A que vai se dedicar o diácono? Primeiro, a arrecadação de ofertas para fins piedosos. Digamos que os diáconos, eles têm um irmão na igreja que a casinha dele está caindo a cozinha. Digamos, a casinha pobre, está caindo a cozinha lá. Os diáconos foram visitar, porque esse é o papel dos diáconos também. Foram visitar esse irmão e chegaram lá e viram a casa do irmão caindo, a cozinha. Aí a junta diaconal se reúne, porque a junta diaconal existe o conselho da igreja e existe a junta diaconal, que também tem o seu presidente, que é eleito pelos diáconos, o presidente da junta diaconal. Tem o primeiro secretário e o segundo secretário. Só não tem tesoureiro na junta diaconal. E a junta diaconal se reúne e chega e traz as propostas. Olha, nós somos lá na casa do irmão, fulano de tal, a casinha dele caindo. O que é que os diáconos acham da gente levantar uma oferta na igreja? Vamos levar para o conselho a proposta de fazermos uma oferta na igreja para a gente poder ajeitar a casa do irmão. Ver se a gente compra 1 milhão de tijolos, ver se a gente compra uns sacos de cimento, uma areia, e a gente mesmo, os homens da igreja, vamos para lá fazer um mutirão, vamos lá ajeitar a casa do irmão. Então os diáconos se reúnem na junta diaconal, levam a proposta para o conselho da igreja. Ao conselho da igreja, tudo bem, podem fazer. Então os diáconos, o presidente da junta diaconal, no domingo à noite, vem e apresenta a proposta para a igreja. O presidente da junta diaconal. Então ele está recolhendo ofertas para fins piedosos. Para fins piedosos. A junta diaconal não pode reunir-se e já vir. Não, ele apresenta ao conselho da igreja e o conselho da igreja aprova ou não aprova. Aprovando, o presidente da junta diaconal, domingo à noite, termina o culto, o pastor cede a palavra para o presidente da junta diaconal e ele vai falar sobre este trabalho da junta diaconal. Então, o diácono é o oficial para dedicar-se, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Segundo, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Então, o diácono, ele é que cuida dos pobres, dos doentes e dos inválidos na igreja. Então, o diácono, ele vai visita na casa, sabe que alguém está passando. Digamos que os diáconos foram visitar a casa de um irmão e chegaram lá e viram que o irmão está desempregado. Está desempregado, o irmão é pedreiro, digamos que o irmão é pedreiro. E está doente, uma semana doente. Pedreiro, no dia que não trabalha, não ganha, né? Então está uma semana doente. Os diáconos foram lá e viram que o irmão é pedreiro, está uma semana doente, está sem dinheiro para comprar remédio, não tem alimento. Então a junta diaconal, o conselho, todo ano o conselho reserva uma quantia de dinheiro para a junta diaconal usar para o auxílio dos necessitados. Então isso é norma, é lei na Igreja Presbiteriana do Brasil. O conselho faz um orçamento anual. Nesse ano, durante o ano, nós vamos gastar tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso, tanto.
pretendemos arrecadar tanto, vamos gastar tanto. E nesse orçamento está lá, junta diaconal, quanto vai ser nesse ano para a junta diaconal? Tanto. Então, por mês, a junta diaconal tem um limite para gastar aquele dinheiro para auxiliar os necessitados. Então, a junta diaconal já tem aquela reserva de dinheiro. Quando surge o necessitado, os diáconos foram e identificaram que realmente existe um necessitado, ele chega para o tesoureiro e diz: olha, nós vamos visitar o irmão fulano de tal, assim, ele está desempregado, está com dificuldades, e nós queremos fazer uma cesta básica para ele, para levar para a casa dele. E aí o dinheiro já foi reservado, então o tesoureiro dá o dinheiro, né? Pergunta quanto é que vai ser a cesta, tanto. O diácono pega o dinheiro, vai comprar, pega os recibos, traz para o tesoureiro, ó, tá aqui foi tanto, tá aqui o recibo, tá aqui o troco, tal. Pega na mão do tesoureiro, porque o tesoureiro tem que prestar contas com o conselho da igreja e com o presbitério. Então, os diáconos viram a necessidade, então os diáconos chegaram e tomaram as providências, porque os diáconos, eles estão para cuidar dos pobres, dos doentes e inválidos da igreja, aqueles que, digamos, que sofreu um acidente, está inválido, não pode mais, digamos, trabalhar, sair, se levantar. Então os diáconos, eles têm que fazer aquelas visitas periódicas, ler a Bíblia com eles. Os presbíteros fazem junto com o pastor, e os diáconos também, orar, acompanhar, saber se precisa ir para o hospital, se não precisa. O diácono vai no hospital, vê qual o horário que o médico está lá, chega: olha, irmão, tal hora o médico está lá, irmão. Se o irmão pode ir, não, o irmão não tem como ir, não? Tem não. Vamos ver com a junta diaconal, um carro para levar o irmão. É assim que funciona a junta diaconal. Diga-me. Como? Então, os diáconos, a terceira coisa dos diáconos que compete aos diáconos: a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Então, os diáconos que são responsáveis para manter a ordem e a reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Digamos que nós vamos fazer um culto lá na casa do Bruno, e aí os irmãos estão sentados na calçada, estão conversando, estão ali brincando. Então os diáconos chegam: irmão, estamos no culto. Os diáconos é que são responsáveis para manter a reverência, a ordem. Então o diácono chega: irmão, já está tendo culto e o irmão está mexendo aqui no celular. O diácono pode chegar: irmão, o culto, irmão, guarde seu celular. Então o diácono é que é responsável por isso. Não só nos cultos fora, na igreja também. Quem é responsável para manter a ordem, a reverência nos locais de culto, nos locais onde está sendo realizado o culto divino, são os diáconos. Não só fora, mas como na igreja também. São os diáconos que são responsáveis para isso, né? Então, a ceia também é os diáconos? Quem prepara a ceia, os elementos da ceia, são os diáconos. Então, os diáconos é quem vão ver se está faltando pão, porque isso está aqui dentro do... deixa eu ver aqui... Aqui, na letra D, né, diz assim: exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então ele é responsável pela manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem. Então o diácono é quem é responsável para fiscalizar, para que haja uma boa ordem na casa
que haja boa ordem na casa de Deus, ou seja, no templo. O diácono é que é responsável pela fiscalização para que haja boa ordem. Se tem alguém conversando na hora do culto, se tem alguém olhando no celular, se tem alguém que está brincando, o diácono pode sair do seu lugar, chegar lá e chamar a atenção. O pastor não vai chamar a atenção daqui. O pastor chama agora, porque não tem diáconos. Mas quando houver diáconos, todo culto vai ter a junta diaconal, vai fazer a escala dos diáconos. Tal dia é o diácono que está na escala para a ordem do culto. Então quem faz a escala da junta diaconal é o presidente da junta diaconal. Então o presidente da junta diaconal, ele faz a escala. Ó, tal dia você vai estar, terça-feira, você pode terça-feira estar lá, quarta-feira, você pode estar terça-feira no culto, diácono? Posso. Então terça-feira você está responsável pela ordem do culto. Você, diácono, sexta-feira você pode estar na ordem do culto, na sexta-feira? Posso. Então, sexta-feira você está na ordem do culto. O diácono pode fazer o presidente da junta diaconal pode fazer a escala dos diáconos e afixá-la ali, e cada diácono já sabe qual o dia que vai estar na ordem do culto. E no domingo tem um diácono que fica na ordem do culto, mas todos os outros, eles estão ali também disponíveis para auxiliarem na ordem do culto. Porque às vezes o pastor está aqui, mas precisa de alguma coisa, chama um diácono. Então quem é que tem permissão de andar na hora do culto? Somente os diáconos, porque eles são responsáveis para manter a ordem na casa de Deus. Mas isso não significa que o diácono vai ficar entransando de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, andando só porque... Não. Ele vai ficar no canto dele o mais discreto possível. Só vai tomar alguma atitude se for necessário. E o diácono sempre tem que estar, o diácono que está na ordem do culto e os outros diáconos, no culto domingo, sempre tem que estar olhando para o... Sempre tem que estar olhando para o pastor. Por quê? Porque o pastor pode qualquer hora precisar de alguma coisa, e é o diácono que é responsável para manter a ordem e para que haja, como é que diz aqui, ó, deixa eu ver. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, se está tendo barulho ali dentro ali, e o diácono percebeu que o barulho está atrapalhando aqui, então o diácono pode ir lá e dizer, ó, não vou achar mais, não vai chegar, ei, cala a boca aí. Não, o diácono não é para fazer isso. Não é dessa forma. Não é porque ele é diácono que ele, agora eu sou diácono, agora vamos ver, agora o negócio vai pegar em crente, como é que é isso? É quitura. Não. O diácono, ele viu que está fazendo barulho ali dentro, ele pode chegar lá, passar, não precisa dizer nada, o diácono não precisa dizer nada, ele sai do lugar dele, vai lá, gente, ó, falar mais baixo aí, está atrapalhando aqui o culto. Então o diácono pode fazer isso, é dever dele fazer isso. Se ele não fizer isso, ele não está cumprindo com o dever dele, né? Com o dever dele. Então tem um barulho ali fora, está ali fora o barulho e tal, ele pode sair, gente, ó, está atrapalhando aqui dentro, não, certo? Então isso é o dever, é o papel do diácono. Diga, Lourenço. É só a nível de igreja. A junta diaconal é a nível de igreja. O presbítero não, faz parte do presbitério. A junta diaconal é só na igreja local. Funciona na igreja local. Então, o diácono, para manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. De repente, tem uma criança que está chorando muito na hora do culto. Então, o diácono pode chegar lá e dizer, mano, a senhora pode só levar ele ali fora, só enquanto ele fica calado, só um instantezinho. E aí, a irmã não pode ficar com raiva do diácono, porque o diácono está fazendo o papel dele, de manter a ordem e a reverência. Então ele não pode, a irmã não pode achar ruim, né? Porque tem irmã que a criança está correndo no meio da igreja, aí de repente o diácono, irmãzinha, segura ele aí, irmã, tá
atrapalhar o culto. O diácono quer mandar no meu filho agora, é? Só que faltava, os diáconos agora querem mandar no meu menino agora. Então, não vai poder dizer isso. Porque o papel dele está na Constituição da igreja. E o membro promete obedecer aos oficiais da igreja, enquanto estes permanecerem fiéis à palavra de Deus. Então, eles não vão poder falar quanto a esse respeito. O diácono pode chegar lá e pedir para passar o som, o volume do som. Ele é responsável por manter a boa ordem do culto. Então ele pode chegar lá e pedir, né, com educação, sempre com educação, né? Então você nunca vai chegar na igreja para o irmão, irmão, cala a boca aí, irmão, ei, a gente está lá e guarda aí. Não, né? Com mansidão, como nós vimos na leitura hoje de Gálatas capítulo 6, com mansidão. A demonstração é com moderação, com amor, e nunca com autoridade, autoritariamente, certo? O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais. Então, os presbíteros e os diáconos devem ser o quê? Assíduos e pontuais. O que é ser assíduo? Assíduo está sempre nos cultos, quando possível. É claro que tem momentos que o presbítero e o diácono não pode vir, mas todas as vezes que um presbítero e um diácono não puder vir ao culto, ele sempre vai avisar o pastor. Pastor, ele liga, pastor, ó, eu não estou indo para o culto hoje, pastor, por causa disso. O pastor chega, olha, o diácono fulano de tal não veio para o culto por causa disso. O presbítero fulano de tal não veio para o culto por causa disso. Para que a igreja fique sabendo por que o diácono e o presbítero não veio. Então, o diácono e o presbítero, eles devem ser sempre assíduos e pontuais. Já pensou, o diácono está na ordem do culto, aí chega atrasado. O diácono da ordem do culto, ele é responsável para abrir a igreja, que cada diácono vai ficar com uma chave do templo. Ele é responsável para abrir o templo e responsável para fechar o templo. Quem abre e quem fecha o templo é o diácono que está na ordem do culto. Então ele chega meia hora antes. Ele chega... Sim, se o diácono sabe que vai chegar um pouco atrasado, porque aconteceu alguma coisa, ele liga para o outro diácono, ele diz, ou então ele liga para o presidente da junta diaconal. Então ele vai ligar para o presidente da junta diaconal, o diácono, eu estou chegando atrasado por isso e tal. O diácono pode abrir, ou então pedir para alguém abrir a igreja lá, enquanto eu chego. Aí o presidente da junta diaconal vai se virar. Se não tiver outro diácono, ele vem, o presidente da junta diaconal. Tem que chegar sempre meia hora antes. Vocês veem aqui, veem que eu chego sempre meia hora antes ou uma hora antes. O Bruno está aqui, ele sabe. Todas as vezes eu chego aqui, dificilmente, quando acontece alguma coisa, que eu chego 10 minutos ou 15 minutos. Eu chego meia hora ou uma hora antes para abrir o templo. Aqui. Na escola dominical, eu chego uma hora antes, quase sempre. Uma hora antes eu chego aqui. Então, o diácono, ele tem que chegar meia hora antes, no mínimo meia hora antes, no mínimo, não pode ser menos de meia hora. E aquele diácono que está escalado para a ordem do culto daquele dia, ele tem que chegar meia hora antes, ele abre a igreja e fecha a igreja. O diácono é que ele observa se tem alguma luz queimada, se a porta está abrindo direito ou não, se as cadeiras estão quebradas. Os diáconos é que são responsáveis para olhar tudo isso. Se ele perceber que tem alguma... Chega para o pastor, ó, está uma lâmpada queimada, assim, tal. Pastor, fale com o tesoureiro lá e peça dinheiro para comprar. Então o diácono vai, compra a lâmpada, a gente manda consertar o que está com um problema, com defeito. Isso aí é o papel do diácono.
O papel do diácono. E na ceia, o diácono que está na ordem do culto também é o que vai preparar a ceia. Ele pede o tesoureiro, dinheiro para comprar o suco de uva e o pão, e ele vem, chega cedo, prepara a ceia, deixa tudo preparado para a ceia. O suco de uva, não é para comprar o vinho não, o sangue não. Também os diáconos, eles que fazem a contagem quando recebem o dízimo. Também os diáconos, eles acompanham a arrecadação do dízimo e oferta, eles acompanham, contam junto com o tesoureiro e a comissão de exame de contas também. Então eles contam, os diáconos arrecadou o dízimo, senta com o tesoureiro e vão contar quanto entrou de dízimo, quanto entrou de oferta, e passa para a mão do tesoureiro. Então eles contam e passam para a mão do tesoureiro. Também é papel do diácono também. Ok, mais alguma pergunta? Não, varrer não. Varrer é com a zeladoria da igreja, né? Mas se o diácono chegou, viu alguma coisa suja, se quiser varrer, não tem problema, né? Pode varrer, não tem problema. Então, irmãos, os diáconos, eles podem chegar e ver se está tudo em ordem para que o culto ocorra tudo bem. O som está bom, está ligado, como é que está? Tem algum irmão que é responsável? Está faltando alguma coisa? Ele tem que observar tudo. Tem alguma lâmpada com defeito, alguma tomada com defeito? Os diáconos, eles têm que observar tudo, porque eles têm que deixar tudo preparado para o culto ocorrer tudo bem. Se não ocorrer tudo bem, então os diáconos estão falhando em alguma coisa. Estão falhando em alguma coisa. Certo? Só para encerrar aqui, irmãos, o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Então, isto é o que se espera de um diácono e de um presbítero. O que se espera de um diácono e um presbítero. Nós vamos continuar falando sobre os diáconos e os presbíteros na próxima sexta, porque faltam 2 minutos para as 9. Então, na próxima sexta, nós vamos continuar falando sobre os diáconos e os presbíteros. Vamos encerrar por aqui e vamos para os nossos lugares.